Olá, boa noite. Imagine uma guerra entre robôs. Os humanos não participam não, mas morrem no final. Essa cena que já apareceu nos filmes se tornou uma possibilidade real. Com os avanços na tecnologia, um conflito militar mundial pode começar usando robôs com inteligência artificial. Ela é capaz de guiar mísseis, afundar submarinos e provocar mudanças radicais na vida das pessoas. O uso da inteligência artificial e como ela aparece na mídia é o tema do programa de hoje, que está começando. E para falar sobre pesquisas da inteligência artificial, nós convidamos Cláudio Rego. Ele é diretor do Centro de Instrução de Gestão de Sigilos, pesquisador do Núcleo de Estudo em Gestão de Sigilos do CNPq e presidente do IAFI Brasil. Boa noite, muito obrigado por estar aqui, Cláudio. Um prazer imenso, grato pelo convite. São todos institutos sigilosos, né? Por que sigilosos? Na área de inteligência, né, a Agência Brasileira de Inteligência, a gente trabalha com a questão de sigilo. Ou seja, sigilo é aquilo que fica durante algum tempo fora do conhecimento público por uma necessidade qualquer do governo. Mas aqui você vai falar, não vai ter sigilo, Não. Você vai abrir para a gente e nós vamos prazer. conhecer. O IAFI, ele é um capítulo Brasil do International Association for Intelligence Education. O que ele faz? O que é isso? Isso é uma associação internacional de pesquisadores e professores para formatar cursos na área de inteligência. Então, nós discutimos nos 26 capítulos mundiais qual o melhor currículo, como os professores devem se comportar, qual a melhor sequência de matérias, é para cursos nessa área de inteligência. Tá, explica então, vamos começar explicando o que é inteligência artificial. Inteligência artificial é um conceito que foi colocado dentro do uso de computadores para assessorar a humanidade de alguma forma. Você imagina o seguinte, a inteligência artificial até pouco tempo ela era tida como alguma coisa um pouco mais fixa. Um computador, por exemplo, que poderia te ajudar em alguma coisa, fazer um cálculo ou, enfim, alguma pesquisa para que alguém pudesse utilizar. A inteligência artificial, ela acrescenta nessa inteligência fixa, digamos assim, alguma coisa autônoma. Ou seja, você passa a ter de computadores para robôs. Essa seria mais ou menos a ideia. O computador é aquilo que está fixo e o robô é aquele que pode andar, fazer uma série de questões. Ou seja, ele não só te auxilia a tomar decisões, ele pode tomar as próprias decisões. Eu acho que aí é que está a questão primordial. Você coloca uma máquina com a possibilidade de tomar uma decisão que pode acarretar, no caso do uso militar, um problema muito grande. E essa situação já foi vivida, especialmente no cinema. É verdade. Retomando um pouco, né, a questão civil, você vê o Uber agora está trabalhando, várias empresas de automóveis trabalhando no carro autônomo. Então, um pouco antes de falar do militar, a gente chega nessa questão, você tem testes sendo feitos no mundo todo com um carro autônomo que se prevê que vai ter muito menos acidentes, porque ele vai seguir as regras de trânsito e não tem algumas questões do ser humano. Esse é o sonho de todo motorista, que a gente possa, ainda nessa década ou daqui a 20 anos, quem sabe, ter esse carro autônomo, que é também vivido em filme. Você tem ali Blade Runner, que você tem os carros ali voadores e os terrestres também, e eles não há colisão, então o número de mortes com certeza vai cair. A grande dúvida, na verdade, é como é que você programa esse carro, que a gente chama de computação embarcada. Ou seja, com qual a programação. Esse carro, por exemplo, ele está numa via. Em determinado momento ele está a 100 km por hora. Aí você tem na frente uma criança e ao lado um velho. E ele tem que tomar uma decisão, ele não tem condição de frear, vai ter que bater num dos dois. Quer dizer, ele tem que estar programado de alguma forma para tomar essa decisão, porque o computador ele é sempre programado. Por mais que ele pense, entre aspas, é uma programação que você coloca nele. E aí você começa a ter a questão moral. Quer dizer, se num acidente, o computador tiver um acidente que não tem como ser evitado, o computador, em fração de segundo, ele tem que tomar uma decisão. Alguém teve que programá-lo. Ele mata a criança ou ele mata o velho? Essa programação é isso que detém um pouco esse crescimento. Essa tomada de decisão, essa questão moral de quem vai programar, como vai programar e o que ele vai programar. Talvez ela venha então por etapas. Por exemplo, Sim. Na hora de estacionar o carro, você pode estacionar tranquilo com a inteligência artificial. Coloca o carro ali ou fazer pequenos trajetos, talvez. Existem já projetos no mundo todo, até com caminhões, com carros, entregas estão sendo feitas nos Estados Unidos já por caminhões. Existe já um serviço de entrega de pizza muito interessante, onde o carro ele para na sua porta, você digita um código e tira a sua pizza.
Então, esse tipo de situação as pessoas aceitam com muita tranquilidade. O grande receio é quando você pega essa programação que você vai fazer, essa questão moral que você tem que decidir, porque não é o computador, é você que o programou que vai tomar essa decisão, e coloca isso no meio militar. O meio militar existe para causar morte, existe para causar a incapacidade do seu inimigo, de alguma forma. E aí quando você coloca para um computador, um avião, uma unidade aérea não tripulada, por exemplo, que ela vá tomar essa decisão, é uma coisa complicada. Isso afeta as pessoas de tal maneira que um projeto que existe agora no Departamento de Defesa dos Estados Unidos, que dá essa autonomia para esses veículos aéreos não tripulados, chamados drones, na guerra do Afeganistão, do Iraque. O que esse projeto propõe? Esse projeto propõe que as aeronaves, que normalmente sobrevoam um território, fazem uma foto ou fazem uma filmagem, e as pessoas lá atrás analisam isso e decidem o que vai fazer, não tenha mais esse intervalo de tempo. Porque muitas vezes até o filme, a foto chegar e tomar a decisão, aquela situação já se alterou. Então a proposta desse projeto, o projeto Marden, ela é o quê? Que o veículo aéreo não tripulado, ele mesmo analise a foto, analise aquela filmagem, verifique se aquele é um inimigo e resolva o problema de forma letal, ou seja, dispare. Sim, mas como é que ele vai decidir se é civil, se é militar? Como é que ele vai Essa é a inteligência artificial. Da mesma maneira que alguém lá atrás tem a inteligência humana para decidir se ele tem que fazer ou não, a ideia é programar esse drone para que ele haja como um ser humano, para que ele tome essa decisão. E aí, isso é uma coisa tão complicada que a Google, que é a parceira da Secretaria de Defesa dos Estados Unidos, do Departamento de Defesa dos Estados Unidos nesse projeto, recebeu essa semana um abaixo-assinado, um manifesto de 4.000 funcionários solicitando a retirada do Google desse projeto, e um grupo de funcionários foi além, demitiu-se, como um manifesto ainda mais poderoso no sentido de uma contestação de que meios das empresas de tecnologia sejam utilizados para fins militares. Até porque o Google estaria num problema nas mãos, o grande problema nas mãos. Eles têm os Google Maps, que tem todas as cidades do mundo mapeadas, e isso para uso militar com certeza vai ajudar, porque já tem tudo pronto ali. Então é preciso que a empresa tome cuidado, porque ela está sendo usada de alguma forma também. Um dos motivos dela ter sido escolhida, né? Quer dizer, ela já tem uma retaguarda para isso. Já tem essa tecnologia, essa bagagem toda, esse banco de imagens. Sim. Que é uma coisa fenomenal, grandiosa. E aí você tem cidades no mundo, por exemplo, que não permitem que o Google faça isso. A China, por exemplo. China é um exemplo que a gente sempre dá. A China nós vamos falar daqui a pouco, mas antes de falar da China, a gente tem várias situações de tensão e ameaça de guerra em diversas regiões do planeta. Vamos ver onde se localizam as principais crises. A guerra civil na Síria começou com grandes protestos populares em janeiro de 2011. A oposição alega lutar para destituir o presidente Bashar al-Assad para instalar um Estado mais democrático. Já o governo sírio diz estar apenas combatendo terroristas armados que querem desestabilizar o país. O grupo Estado Islâmico ajudou a levar mais terror à região. Rússia e Estados Unidos atuam nos bastidores da guerra da Síria. Outro ponto de tensão são as Coreias. A do Norte ensaiou uma aproximação com a do Sul, mas há uma semana voltou atrás e suspendeu o acordo com o vizinho. Em meio à tensão, o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, informou que pode cancelar a reunião de cúpula com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, marcada para 12 de junho, Dia dos Namorados. No fim do ano passado, os dois países fizeram exercícios militares no ensaio de conflito armado que, para o bem de todos, acabou não acontecendo. E fica cada dia mais clara a importância da inteligência artificial, que pode controlar quase todos os tipos de armamento. A IA, como é conhecida, é capaz de tomar decisões com base em informações e mais rapidamente do que os humanos podem lidar. Recentemente, o presidente Vladimir Putin sugeriu que a tecnologia será a forma como a Rússia pode reequilibrar a mudança de poder criada pelos Estados Unidos e que o país dele poderá vencer os americanos
em ações de defesa usando a inteligência artificial. A Rússia está apostando que, num eventual conflito, ou mesmo sem conflito, que o país pode vencer os Estados Unidos em questões de defesa. Explica para a gente o que é isso. Essa situação de uso de tecnologia, ela vem desde o princípio da humanidade. Provavelmente, uma vez, um dos nossos antecessores, ele foi brigar com outro e pegou um galho no chão e deu com um galho na cabeça do sujeito. E aí percebeu que o instrumento é mais eficaz que apenas o punho. Talvez ele tenha percebido que se ele pegar um galho maior, ele consegue bater nele mais longe. Então ele não consegue chegar nem perto, é mais interessante ainda. Ou joga, acerta. Talvez ele tenha pegado e joga nele, está mais longe ainda, então ele está mais tranquilo. Talvez ele tenha imaginado ou feito com uma pedra fazer uma forma de ariete e lançado aquilo, ou seja, ele criou uma lança, e ele perfura o inimigo, é mais eficaz, mata de maneira mais eficaz. Quem sabe o outro do outro lado se escondeu atrás de uma pedra para evitar isso, inventou o escudo. Então, sempre o ser humano está buscando uma maneira de ter uma vantagem sobre o outro no combate. Essa vantagem na Segunda Guerra foi por meio dos computadores, como nós os conhecemos atualmente, aquele código binário, 0 e 1, válvulas, né? Que foi originário na Rússia. A Rússia foi o primeiro país a ter essa questão de computadores para uso em guerra, e daí foi para o resto do mundo. Existem algumas versões que colocam em alguns países, em algumas situações, inclusive disse que o primeiro computador foi criado em 1946, que é o ENIAC. Diversos cursos mostram isso, a internet também em alguns lugares. Quando o primeiro computador foi ainda na Segunda Guerra Mundial, o Mark II, e não podia ser liberada essa informação, que era uma informação de guerra. Ou seja, o Mark II ajudava a fazer cálculos de disparo de artilharia na Segunda Guerra Mundial. Mas era um segredo. Isso só foi revelado muito tempo depois, há poucos anos, a ponto de algumas enciclopédias ainda terem esse ENIAC, que é de 46, como primeiro computador. Mas alguns colocam, e isso é sempre muito nebuloso, né? Até porque algumas coisas a gente não sabe, ainda não foram reveladas. Mas a Rússia está em ponta nessa questão de defesa usando inteligência artificial também, ou é só a China e os Estados Unidos também? Não, todos eles, né? Na verdade, nós tivemos a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, durante muito tempo, antes da implosão do Estado Soviético, e isso já acontecia. Ou seja, todo conflito, como a gente está comentando, o ser humano busca uma vantagem tecnológica. E há dinheiro para isso, há recurso para isso, há cérebros para isso. Porque isso aí é a independência do país que está em jogo. Não há nada mais importante do que isso. Seja independência física ou até financeira, econômica, política. Você citou a China, né, como a gente está comentando. É um novo jogador, digamos assim. É um novo player nessa questão da inteligência artificial. Saiu de um estado agrário, como era há algumas décadas, na época de Mao Tse-tung, né, e chegou agora a uma potência militar, a ponto de os Estados Unidos não terem elevado a questão da briga da Coreia do Norte por causa da China. Na verdade, a Coreia do Norte ela é um tampão entre a China e a Coreia do Sul. Então a China precisa da Coreia do Norte ali, porque senão os americanos estão na fronteira dela. O que deixa o pessoal longe é a Coreia do Norte. Então, na hora que a Coreia do Norte fica com aquelas bravatas, vou explodir uma bomba atômica, fazer não sei o que lá, coisa e tal, aquelas histórias, os Estados Unidos não pode fazer nada, porque quem está atrás da Coreia é a China, com todo o seu gigantismo. E a China, ela tem uma história que mostra que ela segue alguns preceitos diferentes do Ocidente. A China vem dos estados combatentes, que eram estados que tentavam um poder a todo custo entre si contra os bárbaros, que é como eles conheciam quem estava nas suas fronteiras. Depois foram unificados e a partir daí eles trouxeram na sua história essa questão guerreira. É a nação mais guerreira da Terra, ela nasceu nesse sentido. Então a China ela faz o que está ao seu alcance para atingir os seus objetivos. E a inteligência artificial, ela hoje tem um avanço muito maior na China, que detém hoje o computador mais rápido do mundo. Entre outras questões que são utilizadas para essa questão de inteligência artificial. Daqui a pouquinho, então, a gente vai falar de futuro, de como a inteligência artificial pode mudar a vida das pessoas e das nações. É só um minutinho, a gente volta já já.
Estamos de volta com Rede Mídia. Hoje nós falamos de inteligência artificial. No bloco passado a gente estava comentando que essa situação dos robôs virando máquinas com inteligência já foi retratada no cinema de várias formas. Tem um filme que virou ícone nessa praia. Sim. Na verdade, nós temos o Projeto Colosso, né, que é um filme de 1970, e que ele, com cerca de 50 anos de antecedência, consegue colocar algumas interrogações, né, que hoje estão acontecendo. Esse filme ele mostra uma hipótese que hoje está sendo colocada na prática, que é dar capacidade autônoma aos equipamentos, aos computadores, aos robôs, para que eles tomem decisões. Esse filme, ele já naquela época, ele mostrava uma ideia, uma ficção, onde os Estados Unidos e a então ex-União Soviética, que tinham os arsenais nucleares, colocavam computadores para controlá-los. E esses computadores acabavam sabendo da existência um do outro e pediam para entrar em contato. E eles colocaram ele em contato. Os dois computadores, então, conversando entre si, em determinado momento, chegam à seguinte conclusão e avisam a humanidade que é mais interessante para a humanidade que eles passem a controlá-la e eles agora assumem o poder. E aí, quando as pessoas tentam detê-los, né, eles mandam uma ogiva nuclear cada um numa cidade do outro, mostrando que eles não estão para brincadeira, que os humanos se submetem a eles ou vão sofrer consequências. E aí eles começam a mandar no mundo. Esse filme tem duas curiosidades, né? A primeira curiosidade é essa, né, a antecipação que eles fizeram de uma situação, porque no ano passado, e aí vem um detalhe interessante desse filme, em determinado momento esses dois computadores, o Colosso dos Estados Unidos e o Guardião da União Soviética, eles começam a conversar e inventam uma linguagem que ninguém sabe o que é. E não consegue saber o que eles estão conversando um com o outro. Por isso eles conseguem fazer criar essa situação. No ano passado, o Facebook cancelou um projeto de inteligência artificial porque os computadores começaram a criar uma linguagem nova entre eles. Exatamente como esse filme de 1970. Isso aconteceu ano agora passado, no Facebook. Agora. O Facebook tinha um projeto de inteligência artificial, de integração e interligação de computadores, onde os computadores começaram a inventar uma linguagem para conversar entre eles. Incrível, o computador pensando e criando uma forma de comunicação que os humanos não vão conseguir Mas entrar. essa é que é a ideia, essa inteligência inteligência artificial. É isso que a gente artificial. quer falar. Vai haver esse risco? A gente tem esse risco mesmo das máquinas ficarem tão poderosas que o homem passe a ser um escravo, alguma coisa? Você que está no estudo sigiloso, abre isso aí para a gente tem que saber exatamente. Não para ficar com medo de sair na rua, mas o que pode acontecer nos próximos 30, 40 anos? Essa situação do Facebook mostrou como é que se regula isso, né? Quer dizer, começou a ir para um lugar que não é o interessante, eles cancelaram o projeto, desligaram as máquinas todas. Então o ser humano está no controle, permanecerá no controle. O que certamente vai acontecer em graus maiores e menores são distorções e mau uso, digamos assim. Porque nós estamos falando até aqui de estados constituídos fazendo isso. E quando um terrorista começar a fazer isso? E quando um grupo armado não reconhecido pelo Estado começar a ter acesso a essa tecnologia? Porque a tecnologia ela é sempre assim. Ela começa normalmente numa universidade, vai para o Estado, vai para a área comercial e aí cai nas mãos erradas, o crime organizado, esse tipo de situação. Não é muito factível um cenário onde, por exemplo, um grupo de crime organizado vai utilizar isso hoje em alguma questão. Mas quanto mais a sociedade utilizar, mais esse subgrupo também vai se interessar. Eu acho que essa possibilidade é real, porque o Estado Islâmico, a gente mostrou aí, Sim. que está atuando na Síria, tem o poder do petróleo, tem milhões de dólares que entram para os terroristas ali, para adquirir essa tecnologia. Como adquiriram todas, né? Não é uma coisa impensável, eu acho que Sim. é bem provável, pelo sinal. Toda tecnologia segue essa sequência, né? Começa na área legal e vai para a área ilegal. Na hora que o bandido vê que aquilo está dando certo, ele quer isso para ele também. É o que a gente conversou há poucos minutos, né? Os grupos humanos eles estão sempre em conflito entre si e brigando pela melhor tecnologia. A gente está falando aqui, não sou eu, Luiz Henrique, nem o Cláudio, não. A gente está falando de pessoas de cientistas como o Steve Hawking, antes de morrer, o Bill Gates e um grupo de 1000 cientistas que fizeram alerta de que se não forem contidas a tempo, as máquinas hiperinteligentes vão escravizar a humanidade.
Não somos nós que estamos falando, não. São as pessoas que pensam, que estão na ponta. Então, existe realmente essa preocupação entre os cientistas. E é essa atenção que nos dá uma certa segurança. Porque se ninguém estivesse falando isso, aí seria perigoso. Porque as máquinas estariam soltas e ninguém estaria preocupado com elas. Há uma vigilância muito grande sobre isso, para o uso correto da inteligência artificial. Torna a dizer, na área militar, isso fica num limite. Porque a função do militar é matar, a função do militar é eliminar o inimigo, combater o inimigo. Se você tem algo para te ajudar a matar, não tem muito como você questionar, vamos dizer, o objetivo. Então, se eu estou colocando, como a gente comentou, um veículo aéreo não tripulado para detetar e eliminar determinado grupo em terra, não tem muito como questionar se aquilo ali foi uma violência ou não violência. A guerra é o território da violência. Agora, como a China está na ponta dessas pesquisas, e lá a gente sabe que os direitos humanos são pouco respeitados e a democracia lá é uma ditadura, a gente sabe que lá eles usam processos, como você disse, Cláudio, não usados no Ocidente. Então, eles atropelam e vão fazer e estão fazendo. Então, como é que você que estuda a China faria um retrato da inteligência artificial hoje na China? Como é que ela está sendo preparada para ser usada? Tudo na China está sendo feito para que a China seja o número 1 do mundo. Até no lado econômico, eles estão lastreando a economia em ouro. Como é que está sendo? Como é que eles estão olhando isso? Perfeito, boa lembrança. Estão voltando o padrão ouro que os americanos abandonaram. Então, os recursos mundiais estão indo para a China. Estão comprando todo o cobre do mundo, todo o petróleo do mundo, empresas brasileiras estão sendo compradas, a China, a presença chinesa no Brasil é imensa, já compraram, estão comprando tudo que está sendo vendido pelo Estado, porque o dinheiro hoje está para a China, o fluxo está para a China. A China tem cerca de 20% da dívida externa dos Estados Unidos, então não tem nem como os Estados Unidos brigar, porque eles são credores, eles não podem nem brigar com a China. E a China investe, ela tem condições de investir. A área tecnológica chinesa, a quantidade de pessoas que existe na China, 2,5 bilhões de pessoas. Enquanto o projeto espacial dos Estados Unidos, uma NASA, por exemplo, tem lá, digamos, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas trabalhando, a China deve ter 50, 100 mil pessoas trabalhando. Os números lá são sempre muito grandes, são gigantescos. Tudo em relação à China é gigantesco. Tudo é gigantesco. Então, quando você começa a ver a questão militar, a questão social, a questão econômica, eles estão trabalhando há muito tempo e agora isso está dando frutos, onde a China, começando inclusive a nova Rota da Seda, que foi na época de Marco Polo, o que ligou a China ao mundo, eles estão com um projeto agora de a nova Rota da Seda, ou seja, fazer uma nova constituição no sentido do comércio internacional ligando a China ao mundo. Então nós temos que ficar muito atentos a essa questão do avanço chinês, não no sentido ruim, mas atentos exatamente como a questão dos robôs. Sabendo que os chineses estão liderando esse processo, os americanos têm, como você citou, o Ocidente ele tem uma visão diferente de direitos humanos do que a China pela sua história. Isso faz com que a China ela tenha mais liberdade, digamos assim, para fazer alguns investimentos e até algumas experiências. Para eles é crível e para a gente não. A gente percebe que esse tema de inteligência artificial não é tão badalado na mídia, né? Inclusive a ideia do programa é dizer isso, como é que a mídia trata tão pouco de questões tão assim, que estão no nosso dia a dia e que podem trazer grandes novidades nos próximos anos. Por que isso não está na grande imprensa, na grande mídia? É interessante porque ela está se tornando parte do cenário. Quando algo destoa muito do cenário, você tem a atenção chamada para aquilo ali. Mas a computação entrou na nossa vida, a tecnologia embarcada entrou na nossa vida, todos nós temos carros com questões automáticas, utilizamos sistemas de navegação para saber onde nós vamos, vira à direita, vira à esquerda. Isso vai fazendo parte do dia a dia e você acaba não percebendo. Você absorve aquilo ali com muita tranquilidade e deixa de prestar atenção nisso. Há todo um mundo, como você está dizendo, sendo desenvolvido, toda uma nova modalidade de visão sendo colocada, mas isso muito devagar, muito no dia a dia. Então você não percebe que isso está entrando, a não ser quando há realmente um grande salto, algo que chame muito a sua atenção. Olha, inventaram isso. Por exemplo, agora querem inventar o carro que voa. A Embraer colocou agora um projeto de carro que voa. Isso é um negócio que chama a atenção, porque você não vê na rua, mas as outras coisas estão embutidas no seu dia a dia de uma maneira ou de outra. Acaba passando despercebido. A gente já tem coisas acontecendo, com certeza, como
né? Na Rússia, alguém pode tirar sua foto na rua e conseguir saber quem você é. Uhum. Então, você está andando na rua, tira uma foto e descobre quem você é. Isso já existe na Rússia. A Rússia já faz isso. Se você tiver acesso, né, às bases de dados, você faz isso em qualquer lugar. Na realidade, você tem que ter os dados, né? A Rússia é outro estado onde também existe um histórico por trás de algumas possibilidades que ela tem que o Ocidente não tem. A Rússia também tem um histórico que permite nos permite entender como é que ela consegue fazer algumas questões, e ela tem a mesma lógica da China, a questão de sobrevivência, é investimento em sobrevivência. Então ela gasta o que for necessário para estar protegida nas suas fronteiras. A gente não está falando só de Rússia e de China, não. Nos Estados Unidos também aconteceu. Uma pessoa pode receber uma visita inoportuna de uma polícia porque o algoritmo falhou e essa pessoa foi identificada erradamente. Aconteceu 5 vezes nos Estados Unidos. O pior está por vir. Aí vamos falar então no futuro, né? Está sendo colocado agora, inclusive no Brasil com alguma questão também, o julgamento pelo computador. Há algum tempo nós já temos os advogados sendo assessorados por inteligência artificial, ou seja, um software que verifica se aquele ofício que está indo para o juiz ele está o mais perfeito possível, mas temos agora projetos do juiz virtual, onde quem vai julgar o seu caso é um juiz, baseado no sentido de que ele não tem tendência, ele não tem interesse, de que ele é neutro e que ele vai seguir a lei rigorosamente. Projetos como esse estão não só lá fora, como aqui no Brasil também. Aí sim, é alguma coisa que a gente tem que verificar com muito cuidado, porque deixar para um algoritmo a decisão, né, se você é culpado ou inocente, é algo que tem que ser muito meditado e muito testado. São muitas coisas, muitas novidades com a inteligência artificial. Vamos ficar vigilante e eu conto com a sua ajuda. Cláudio Rego, diretor do Centro de Instrução de Gestão de Sigilos do CNPq. Muito obrigado pela participação aqui no Rede Mídia. Eu acho que a gente tem que ficar um pouco mais atento com essas questões que estão na nossa frente e a gente não percebe. Exatamente isso. Muito obrigado. O Rede Mídia está terminando. Acompanhe o programa também nas nossas redes sociais. A gente se vê terça-feira que vem, às 8h45 da noite. Uma ótima noite para você.